Parece que no caso dele, eu acho que foi isso, porque ele ficou meio bravo, né, quando o problema ali é que colocaram ele com uma calcinha, né, como se ele tivesse vestido a calcinha. E se você curte esse tipo de vídeo trazendo informações importantes, já clica no botãozinho aqui para me seguir e não perder nenhuma novidade. Doutor, e também tem um caso que eu acho que é muito falado aqui, que é o caso do Cravinhos lá e ele ter utilizado calcinha, né? Não sei se o senhor viu essa parte aí, que ele até ficou bravo, né? Ele falou pra não acreditar e tal. Mas, segundo o Ulisses mesmo, ele provou, né, que tinha lá, ele tinha um namorado. É comum tipo assim, a pessoa quando é presa e às vezes o cara é homem aqui fora e que quando entra na cadeia tem um namorado, alguma coisa assim? Olha, a sua pergunta ela é tão boa, primeira vez que me fizeram isso. E essa pergunta, ela me remonta à época que eu tinha me formado na PUC em Direito, fui fazer um cursinho para tentar passar no concurso para delegado. E a matéria que eu mais estudava, que eu mais gostava, era medicina legal. Medicina legal. Eu adorava estudar medicina legal. Eu tive um professor que foi um grande médico legista de São Paulo, chamado Dr. Marco Delmonte Printz, um grande médico, que faleceu numa situação meio de crime, meio de morte enrolada. Dr. Marco. Bom, tudo bem. E quando eu estudei a fundo medicina legal, eu tenho um capítulo que você estuda a, os desvios de conduta sexual. Porque para a ciência, você sempre tem o padrão. Quando a coisa é padrão, você chama que aquilo é padrão. Padrão. Então, exemplo, qual que é o padrão de corte de cabelo num determinado lugar? O padrão é esse. Isso. Aí um outro cara vai e pinta o cabelo de amarelo. Hum. Aí ele é chamado, olha, os desvios de conduta de corte de cabelo é o cara cortar o cabelo de amarelo. Que ele é o diferente. Sim. Tá? Então, na área de medicina legal, você tem os desvios de conduta sexual. Por quê? Porque você tem as relações sexuais normais e padronais. São padrões, que é a relação que 95% das pessoas praticam. Sim. Que são as relações conhecidas e tidas como normais. Só que quando você fala em desvios, são o quê? São pessoas que se relacionam de forma diferente. E aí você tem aquela pessoa que se relaciona com o defunto, Nossa. que era o maníaco do parque. Sim. Você tem aquela pessoa que se relaciona com uma árvore. Tem a pessoa que ela tem um estímulo com criança, que é a pedofilia, que é o abusador de criança. Então você tem uma série de desvios. E num desses desvios, existe um estudo que fala isso que você me perguntou. Então imagina um homem que é heterossexual. E ele foi preso. E na prisão, ele vai ficar por um tempo muito grande. Então imagina que era um cara que ele tinha contato com mulheres, mas de uma hora para outra, ele só vê homem. Nossa. E naquele processo de uma carência e de muitas vezes a pessoa ser seduzida ou até mesmo abusada, ela verifica que para que ela possa satisfazer a parte sexual, ela começa a ter relacionamentos homossexuais na cadeia. Só que o mais curioso é que esse estudo diz que seria um homossexual temporário. Quando ele sai da cadeia, ele volta a ter relações normais com mulheres. Caramba, nossa. Então isso é um estudo. E o interessante é que tem um nome, essa parafilia tem um nome. E esse nome eu decorei e caiu no meu concurso para delegado. Para delegado, e você E eu tinha decorado? acertei. Só que tá me fugindo agora na memória isso. É um nome meio estranho. E na época eu estava com tudo decorado na cabeça, mas quando eu vi na prova teste, eu falei, acho que só eu vou acertar. Tanto é que as 20 perguntas de medicina legal, de teste, eu acertei as 20. As 20, doutor? As 20. Caramba. E aí, quando veio essa história do Daniel Cravinhos, então, me dá a impressão que ele cai nesse tipo de uma parafilia ou que ele se acomoda de uma outra maneira num período em que a vida é completamente diferente do que ele vivia. Então isso realmente é comum, tanto com o homem ou como mulher. É claro que a pessoa pode... Ele era heterossexual, passou a ser homossexual na cadeia por 10 anos.
E talvez a pessoa saia e continue homossexual. Mas na literatura é dito que muitos Pode voltam voltar a ser. a ter uma relação heterossexual e o homossexualismo foi temporário simplesmente por causa de um fator totalmente diferenciado, que é você estar enclausurado só com homens. E parece que no caso dele, eu acho que foi isso, porque ele ficou meio bravo, né? Quando o problema ali é que colocaram ele com uma calcinha, né? Como se ele tivesse vestido a calcinha. Não sei se é, né? Tem o autor lá fala que é, e realmente ele vestiu a calcinha ali e parece que ele ficou meio incomodado, né? Então, no caso dele, pode ser essa parafilia, né? Olha, eu vi, o Christian Caravinhos, ele foi no Instagram dele, ele deu um depoimento, e ele fala o seguinte, ele fala, olha, ele não quis entrar no assunto, mas é um assunto de intimidade dele, e que foi exposto É. no filme, tá? Então é um fato de uma intimidade dele que ele teria tido com um rapaz que tem o apelido de Duda, né? E que esse rapaz lá teria a calcinha, que pediu pro irmão, e aí... Bom, e ficou esse rolo todo. Mas o assunto ele é interessante porque veio à baila, porque isso realmente é muito comum até também no próprio presídio feminino. Olha que interessante essa E diz que é até pior no feminino, né? Então, olha que interessante. A Suzane Richthofen, ela era heterossexual. Normal, tipo, é. Ela só- teve um namorado, que foi o Daniel, gostava do Daniel, e se não tivesse acabado do jeito que acabou, se a família tivesse se acertado, talvez eles estivessem casados hoje, ok? Mas, na cadeia, ela se interessa por mulher. Mas será que é igual mostra ali na série também, é? Porque mostra que parece que ela quer que a Suzane é totalmente manipuladora. Não, veja bem, quando você faz um filme, e eu vou ser bem sincero, eu não gostei do filme Tremembé pelo simples fato que eu conheço a fundo toda a história. É, você já Então, sabe. quando você conhece a história e o cara me apresenta um filme em que algumas coisas não são verdades, Você já. eu fico chateado. Por quê? Porque você não pode romantizar um fato criminal concreto que todo mundo sabe. Sim. Parece malhação lá, né? Não é, ali não é malhação, né? É. Porque a malhação você faz o que você quiser. Mas quando você fala de casos que mexeram com a opinião pública, eu acho que não deveria fazer um filme aonde você romantiza, e eu volto a repetir, eu ia vir no seu programa hoje, e hoje de manhã na Rede TV eu fui gravar fui gravar pro meu canal, que eu tenho Não Caia na Roubada, e eu andei perguntando para as pessoas, você assistiu o Tremembé? Para várias eu perguntei na Rede TV, e todo mundo assistiu. Aí eu falei, o que você achou? E o que eu posso extrair da maioria das pessoas, que elas ficaram muito chateadas, não é meio chateadas, muito chateadas. Por quê? Porque tentaram dar uma humanizada nesses atores de crimes perversos.